isso aí, galerinha, beleza? Eu tô com menos luz aqui no estúdio justamente para não atrapalhar tanto os meus olhos aqui na hora de editar esse material, tá certo? Então, vamos trabalhar aqui, ó. Essa aqui é a nossa cena de referência, esse aqui é o meu arquivo editado, eu vou tirar ele para vocês verem. Ó lá, esse é o arquivo original em S-Log, tá certo? Ó lá, arquivo original em S-Log. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é avaliar pelos scopes aonde estão a saturação e o posicionamento das cores. Então você pode perceber que tem aqui, ó, uma faixa bem voltada aqui para o verde, certo? Tem bastante coisa aqui de ciano e azul. Olha lá, ciano e azul, tá vendo? O azul tá aqui, o blue, olha lá. Então tem muita coisa nessa faixa aqui entre o ciano e azul, tá certo? Mas é uma predominância aqui das cores verdes, né? Ciano e azul. Tem um pouquinho aqui levemente avermelhado, caindo quase para o magenta, que é o tom de pele dele, tá vendo aqui? E praticamente nada de amarelo, tá certo? Talvez um pouquinho aqui do cabelo. Então, vamos trabalhar isso aqui com a nossa imagem, tá? Vou colocá-la aqui de referência. Maravilha, beleza. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou trabalhar por camadas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar a minha cor principal aqui usando o Treeway. Então vou jogar o Treeway aqui, ó lá, maravilha, certo? E o que eu tenho que ver aqui primeiro, antes de tudo, é qual que é o meu range tonal aqui. Então eu vou abrir, vou clicar aqui para ver o que é sombra. Ó, tá vendo? A gente tem aqui, ó, a rodinha de sombras, midtones e highlights, certo? Então sombras, tons médios e áreas claras, tá? A gente vai ter uma aula aqui muito específica sobre isso em breve, mas por enquanto é só para você ir começando a assimilar os conceitos, tá ok? Então eu vou clicar aqui, ó, Show Tonal Range, que são as áreas tonais de cada rodinha dessa aqui. Então, beleza, cliquei. Então, ó, as áreas pretas, certo? São as sombras. Os midtones são as áreas cinzas. A gente praticamente não tem nenhum highlight. Então eu vou trabalhar aqui um pouco melhor isso. Eu vou diminuir um pouco esse range, tá vendo? Eu estou movimentando aqui, ó, essa extensão, ó lá, para definir o que são áreas pretas escuras e o que são áreas médias, tá? Então, estou definindo aqui, vamos ver, está certo, é isso aí. Então, o que tiver em preto aqui vai ser tingido por essa cor que eu vou definir agora. Então, vamos lá, primeira coisa, começar a puxar para esse tom. Então, eu vou começar com as áreas escuras, porque a imagem é predominantemente escura, certo? Ó lá, então, já vou começar a puxar para cá, mais ou menos para esse tom aqui, ó lá. Maravilha, a gente tem mais ou menos esse tom de verde. Aqui nos midtones eu vou puxar um pouco para o azulado, para a gente ter um pouco dessa composição aqui. E os highlights, vamos ver se a gente tem algum highlight. Não temos highlights, então a gente não adianta mexer em nada. Tá vendo? Não adianta alterar nada aqui, porque não tem nada no tonal range aqui que sejam highlights, tá certo? Então eu vou graduar aqui um pouquinho só, mas eu já estou definindo mais ou menos o ambiente geral da minha cena. Uma outra coisa importante é que a gente tem uma grande diferença aqui de contrastes, tá? Vamos dar uma olhada aqui nessa imagem pelo waveform, então você pode perceber que a gente está bem enterrado aqui e tem poucas áreas médias e claras. Então esse brilho aqui máximo, mais claro, que está batendo próximo aqui entre 90 e 100, é essa área do rosto, tá? Então a gente tem um contraste bem grande aqui, ó, tá? A imagem está bem enterrada, bem escura. Vamos ver a nossa, como é que tá. Ela também está enterrada, está escura, mas não tem os mesmos picos de contrastes e altas luzes. Então a gente vai trabalhar isso agora. Então eu vou começar a puxar aqui assim, ó, para a gente começar a ter um pouco mais de brilho. E ao mesmo tempo eu vou enterrar um pouco mais aqui, ó lá. Tá certo? Então talvez algo assim. Vamos ver mais ou menos. Pode ser mais ou menos isso. Aqui a gente está mais enterrado ainda, na verdade, né? Ó, tá batendo mesmo no zero. Aqui a gente não está entrando no zero, justamente porque é um arquivo S-Log. Então eu vou ter que puxar um pouquinho mais aqui, ó. Ó lá. Talvez isso aqui, tá? Então voltando aqui para a minha imagem, a gente está começando a ter mais contraste aqui. Tá ficando parecido, tá certo? Acho que a gente tem que jogar um pouquinho mais aqui para esse verde, ó. Então, as cores estão ficando bem próximas já, está começando a ficar interessante. Vou colocar um pouco mais aqui de azul, talvez aqui. Vamos ver o tonal range. Vou colocar mais aqui assim, ó. Deixar mais da cor das sombras entrando na imagem.
Agora ficou um pouco intenso demais. Aqui eu diria que é algo aqui, essa cor aqui, tá certo? O que eu vou fazer agora é tirar um pouco da saturação das sombras, tá? Então vou tirar um pouco de saturação das sombras e vou subir um pouco a saturação dos meios tons. Olha lá, meios tons, tá vendo? Então os meios tons são esses, lembra? Ó? Tudo aqui é meio tom, olha lá. Então maravilha, já criei mais ou menos o ambiente da minha imagem aqui, tá? Vamos trabalhar um pouquinho mais agora. Vamos empilhar aqui um outro efeito que vai ser o Lumetri, que é esse aqui, tá? Vou trabalhar aqui no Basic e vou puxar um pouco os brancos, ó, para dar um pico maior, tá vendo? De brancos, ó, para começar a dar um pouco mais aqui dessa relação, principalmente aqui na pele dele. A pele dele a gente já pode trabalhar um pouco melhor aqui, ó. Nessa região, tá vendo? Você pode perceber aqui, ó, que tá meio avermelhado, amarelado. Então a gente pode puxar esse aqui, ó, já mais ou menos pra cá. Pera aí, deixa eu tentar acertar aqui. Eu diria que algo, talvez algo em torno disso. Ó lá, tá bem parecido, ó. Então a pele, aonde tem pele mesmo, ó, tá parecido. É que ele tá usando uma cara branca, né? Se o meu ator tivesse com a cara branca, provavelmente estaria bem próximo, tá? Mas a pele, ó, você pode perceber a pele aqui da mão e do braço tá bem parecida e o ambiente também. Eu acho que o ambiente pode ser um pouco mais aqui. Então tá começando a ganhar uma cara parecida, né? Tô trabalhando com o Triway aqui, tá vendo? E com o Lumetri agora aqui embaixo, tá? Uma coisa que eu vou fazer aqui no Lumetri também, eu vou dar uma vinheta, tá vendo? Aqui tem aqui no finalzinho, ó. Eu vou puxar uma vinhetinha aqui, ó, para escurecer um pouco em volta, para ficar mais parecido, ó lá, com o que tem aqui, tá vendo? Porque tem uma área mais centrada aqui justamente no personagem, tá vendo? Vou trabalhar só um pouco o midpoint. Vocês vão entender tudo com calma depois, assim, passo a passo, cada elemento disso aqui. Eu quero mostrar o conceito para vocês, tá ok? Então, maravilha. Aqui eu vou inclusive puxar um pouquinho mais a temperatura aqui, ó, a temperatura de cor pro azul, ó lá, para mesclar um pouco o azul com o verde que eu joguei aqui em cima no Triway, tá vendo? Então, ó, o efeito antes e depois, ó lá, tá vendo? Então a gente tinha aqui esse arquivo original, eu joguei o Triway para definir a cor principal de Master e Midtones aqui, tá vendo? Ó lá, então antes e depois com o Lumetri, já dando um pouco mais de cara, ó lá, do que a gente tem aqui. Legal, né? Aí uma coisa importante é que a gente tem aqui um destaque muito forte nos olhos, olha só. Os olhos do nosso ator não estão tão intensos quanto aqui, então a gente vai dar um realce aqui, vai criar uma, né, vai dar um realce nesses olhos. Vamos lá, eu vou jogar outro Lumetri aqui, ó, outro POF, tá vendo? Joguei um segundo Lumetri, tem o primeiro que tá aqui, joguei o segundo. Esse Lumetri que tá aqui, eu vou fazer uma máscara, ó lá. Então, vamos dar uma olhada aqui. Ó, eu vou fazer uma máscara nos olhos dele, tá? Isso aqui é importante, tá? O color grading é feito de máscaras, tá? Ó lá, criei uma máscara aqui de um olho, tá certo? Pro outro olho aqui, ó. Ó lá. Tá bom? E aí eu vou vir aqui no Basic, né? E, por exemplo, eu vou começar a subir a exposição. Ó lá, se eu subir a exposição, tá vendo? Tá pegando, tá afetando só o olho. Ó, que legal também aqui, dá pra deixar um olho preto. Ficou, tá vendo que interessante? Ficou tipo meio demoníaco. Mas não, vamos seguir o mesmo estilo que tá aqui, tá? Então a exposição a gente deixa aqui normal. Eu vou subir só os whites, tá vendo aqui, ó? Só os brancos. Então, ó lá. Só subir os brancos. Então vamos ver antes, depois, depois. Tá vendo? Então eu realcei aqui através de uma máscara só o olhar dele, ó lá. Antes, depois, tá vendo? Legal, né? Então a gente está chegando aqui em alguma coisa bem parecida. Tem alguma coisa que me incomoda aqui, por exemplo, a gente tem uma área aqui, ó, que está muito clara, que está chamando a atenção. Então eu vou jogar um outro Lumetri aqui, tá? Se eu tivesse no DaVinci, eu ia estar trabalhando com nodes, né? Então, só que como aqui a gente não tem, eu tenho que ir jogando efeito em cima de efeito até conseguir o que eu quero. Vou fazer aqui no Lumetri uma coisa bem parecida, olha lá, com o que eu fiz nos olhos. Eu vou mascarar essa área aqui, ó. Então aqui tá a minha máscara, tá? Vou aumentar aqui
a suavidade dela, né, o feather, na verdade, que é o quanto ela fica esfumaçada nas bordas, tá? E aí eu vou baixar essa alta luz aqui, que são os highlights. Então, ó, eu vou baixar o máximo que eu puder. Olha lá, baixei aqui e vou baixar um pouco os whites também. Olha lá. Então, antes e depois. E eu vou tingir essa área aqui para justamente não interferir tanto na minha imagem. Vou vir aqui no Color Wheels. Olha lá. E vou puxar aqui para esse nosso verde azulado. Olha lá. Olha lá, tá vendo? Então deu uma aliviada muito boa. Olha lá. Antes, depois, certo? Então eu coloquei aqui, ó, uma máscara para resolver essa área. Coloquei 2 máscaras nos olhos para aumentar a dramaticidade aqui nos olhos. Essa aqui é basicamente uma vinheta, ó. Tá vendo um pouco mais de azul. E a primeira camada é justamente minha cor principal, tá vendo? Então, já tá aqui, ó. Tá bem próximo da minha intenção de arquivo final com relação a essa imagem de referência, tá vendo? Obviamente foram cenas que não foram pensadas. Quando eu fiz esse take aqui, eu não pensei nessa cena. Eu encontrei isso aqui depois para fazer esse processo aqui de coloração, tá? Então é óbvio que vai ter algumas diferenças. A gente pode evidenciar ainda mais. Então se eu quiser eu posso jogar um outro Lumetri aqui, ó lá. E posso de repente fazer aqui um brilho de luz para simular essa coisa aqui do rosto dele. Então, criei uma máscara, vou aumentar aqui, ó lá, a minha área, né, a área de suavidade da máscara, tá certo? E aí vou trabalhar aqui no Basic Correction, ó lá. Eu vou de repente aumentar um pouco a exposição, ó lá. Tá vendo? Aumentei a exposição aqui e posso subir os brancos, ó lá. Ó, que interessante, tá ficando mais parecido ainda. E posso de repente tentar até chegar nesse tom mais branco aqui, porque como eu já tenho uma máscara para isso mesmo, vamos ver se eu consigo. Tá? O que eu tenho que tirar aqui para ficar branco? Eu vou tirar a saturação também aqui para ficar um pouco mais suave. Olha lá, tá vendo? E agora, se eu quiser, eu posso escurecer a outra face para ficar bem assim, igual tá aqui, ó. Tá vendo aqui que tem uma sombra, que é a sombra justamente da barra em cima do rosto dele, tá certo? Então eu vou jogar um outro Lumetri. Vocês estão vendo que é um Lumetri para cada máscara que eu estou fazendo, né? Então eu vou colocar um outro aqui, ó. Uma outra máscara só nesse lado aqui desse rosto, tá vendo? Vou também dar uma suavidade aqui maior para isso. E vou escurecer aqui, ó. Olha lá. Vou deixar um pouquinho mais suave aqui tudo só. E aí é isso, eu diria que é isso. A gente está com uma imagem bem interessante. Eu vou deixar um pouco mais verde, talvez, aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Então, a gente está com uma imagem aqui bem próxima da minha referência. Obviamente, eu não tenho esses tons de azul, porque a imagem não foi pensada para isso, né? Mas vocês podem ver como mudou radicalmente do que era antes e está bem próximo. Está no mesmo clima, está no mesmo mood. O mesmo sentimento está dado aqui através desse processo de color grading, tá? Então eu vou fazer um antes e depois aqui rapidinho para vocês verem. Então esse é o processo de correção de cor que a gente fez aqui com base nesse frame. E esse é o arquivo original, olha lá, arquivo original, arquivo colorido. Então arquivo original, arquivo colorido, muito louco, né? Ficou bem legal, mostrei para vocês aqui. Lógico que dá para aprimorar isso aqui ainda mais se tivesse sido feito um trabalho de direção de arte, fotografia, para essa cena casar mais ali, né? Se fosse de repente as mesmas cenas ou o mesmo ambiente, eu teria que estar feito um trabalho de pré-produção e produção lá no set mesmo, mas aqui eu consegui chegar no mesmo mood, né? Na mesma sensação de cena que a minha referência aqui. Legal, né? Tudo pelo Premiere, usando as ferramentas nativas do Premiere, tá? Pelo DaVinci Resolve seria mais fácil fazer isso, porque vocês perceberam que eu tenho que ficar empilhando vários Lumetris para criar as máscaras, né? Então, cada máscara aqui, ó, então uma máscara aqui, outra máscara aqui, outra máscara aqui, olha lá, outra máscara aqui nos olhos, tá vendo? Então é isso, galerinha, tá? A gente vai aprender a fazer isso com calma, porque eu vou ensinar passo a passo aqui cada elemento do Lumetri Color, tá?
Então tudo isso aqui é exatamente igual eu fiz no curso de Lightroom, tá ok? Esse aqui foi só um aperitivo para vocês verem que dá para chegar em qualquer resultado. Falou, galerinha? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. A gente se encontra logo mais. Valeu!